Nada. Hoje, né, dia 8 de outubro, então, entramos na última unidade 9, que se refere a perímetro e área. Só que antes da gente falar de perímetro e área, a gente vai relembrar algumas coisas, como o que é o significado de medir, quais são as medidas de comprimento, e aí o João Pedro já vai iniciar a leitura. O significado de medir. Observe as imagens a seguir. O que está sendo medido em cada caso? Então, o que vocês vamos responder juntos? O que está sendo medido em cada caso? No primeiro, o que a menina está medindo ali? A cintura. A cintura dela. A cintura dela, né? Ela poderia ver quanto que ela tem de cintura, né? Qual é esse? E aí ela usou uma fita métrica, vocês percebem? Quer dizer, vai dar um comprimento, né? Na segunda, que é uma balança, do que nós estamos falando ali? Do peso. Do peso. O peso nós chamamos de massa também, tá? Então, uma grandeza matemática, comprimento, massa. No terceiro, ela está abastecendo, né, um automóvel. Do que nós estamos falando? Medindo litro? Isso, da capacidade, né, em litros, que tem, né, esse automóvel ali de abastecer essa gasolina, o álcool, enfim, combustível, né? Na outra imagem, que tem um termômetro. Temperatura. Temperatura, muito bem. E na última? O tempo. O tempo. Então, isso tudo que vocês falaram é a resposta, que são as respostas da letra A, né? Comprimento, né? Peso, massa, capacidade, né? Quantos litros, a temperatura, o tempo. Isso são grandezas matemáticas, né? Então, essas grandezas, assim como tem outros exemplos, como velocidade, área, volume, intensidade luminosa, corrente elétrica e outras grandezas, tá? Então, ali nós vimos algumas, mas nós vamos estudar, dentre elas, o perímetro e a área. Da onde que surge a palavra medir, João? Qual palavra, professora? Medir. O que significa? De onde ela vem? Vem do latim. Metire significa determinar a extensão por comparação. Isso. A gente vai comparar. Só que a gente precisa comparar as mesmas grandezas. Não dá para comparar diferentes, né? Então, medir é uma grandeza e compará-la com outra da mesma espécie. Né? Da mesma espécie. A gente vai compará-la dentro do seu grupo, digamos. Né? Dessa escolhida como unidade. Então, se eu vou comparar metro, eu quero comparar a distância. Eu vou comparar a distância em metros ou em centímetros, ou em quilômetros, ou em milímetros. Né? Depende do que eu estou falando. Eu estou falando a distância daqui, eu quero saber se a distância de Palhoça a Florianópolis é maior ou menor do que a distância daqui a Tubarão, por exemplo. Neste caso, a gente vai usar uma régua para medir? Não. Não, é uma distância muito grande, né? Estamos falando em quilômetros, não é mesmo? Agora, se a gente quer saber qual é a distância, por exemplo, lá do caderno, aqui no nosso livro didático mesmo, a gente quer saber a distância, por exemplo, do primeiro título, o significado de medir, até o segundo título, medidas e comprimento, a gente pode utilizar uma régua? Pode. Pode, né? É uma distância menor, a gente pode ver na régua. Então, estamos falando em centímetros. Vocês entenderam? Então, quando a gente fala que a gente vai comparar, eu quero saber se essa distância desse título até esse daqui é maior ou menor, por exemplo, do outro lado, né? Da outra página, ou enfim, ou de alguma coisa do caderno. Estamos falando em centímetros, estamos comparando centímetros.
Então, ou eu comparo centímetros, transformo tudo em centímetros, ou tudo em metros, ou em quilômetros, que aí eu consigo ver observar melhor essa comparação, né? Fica mais claro, né? Porque se a gente compara centímetros com metros, a gente precisa ter um domínio melhor sobre isso, para saber do que nós estamos falando. Porque senão o número em si, por exemplo, vamos falar em centímetros e metros. Eu dou um passo. Ó, vocês podem fazer isso lá na casa de vocês. Estica bem a perna. Um passo. Este um passo, digamos que tem 1 metro. Ó, um passo, 1 metro. Eu só escrevo o número 1. Mas em vez de eu pegar uma trena para medir e ver o metro, eu vou pegar uma régua, eu vou medir a régua, com a régua. Este um passo. Eu faço a marcação no chão e vou verificar com régua. Eu verifiquei com régua, deu 100 centímetros. Esse número 1 para 100, se eu comparar, eu vou dizer que este aqui é maior, não é? O número 100 não é maior que 1? Então eu poderia dizer que isso aqui é maior do que isso. Só que não. Por quê? Porque isso aqui está em centímetros e aqui está em metros. E isso aqui, na verdade, não deu só a mesma distância? Então é igual. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Vocês conseguiram me compreender? Vocês façam esses exercícios. Em casa, dão assim uma passada, marquem ali no chão, tá? Depois, isso vocês podem fazer no final de semana, eu vou dar atividade. Aí vocês vão pegar uma trena, se vocês estiverem em casa, uma fita métrica, e medir em metros e também em centímetros. E comparar, tá bom? Para dar 1 metro ou 100 centímetros. E vocês vão perceber que é a mesma coisa. Então, só estamos falando de unidades diferentes. Então, essa unidade de medida, a gente quer falar sempre da mesma. E a gente vai ver como que a gente vai fazer isso. Quem é que gostaria de continuar a leitura? Posso ler? Só tem o João? Não tem mais ninguém? Ô, pessoal, vamos se candidatar aí? Eu quero. Então, leia lá. Quando medimos... É ali em medidas de comprimento, né? É na parte... Não, é um pouquinho acima ainda. Tá. Embaixo de ali a palavra medir, né? Isso mesmo. Tá. Quando medimos a grandeza comprimento, por exemplo, estamos verificando quantas vezes a unidade escolhida cabe no comprimento que queremos medir. Muito bem. Pode continuar. Tá. Vamos fazer uma experiência medindo o comprimento do seu lápis usando como uma unidade de medida sua borracha. Quantas borrachas inteiras correspondem aproximadamente ao comprimento do seu lápis? Ótimo! Façam isso agora. Cada um pega o seu lápis, pega a borracha, e isso vai ser igual para todo mundo? Não. Depende do tamanho da borracha de cada um. Então, vocês façam essa medida. Peguem a borracha e vocês vão medindo. Quantas vezes... Deu 6 borrachas e meia. Tá, todo mundo fazendo. Deu uma só porque meu lápis é pequeno. Vamos fazer e cada um responde a sua. E aí O vamos meu deu comparar. 4. Quanto, Yasmin? O meu deu 5. Sim. O meu deu só 4, porque eu tô com borracha nova e ela é grandona. Então, tá vendo? É isso que nós estamos falando. Vamos lá, estou esperando todo mundo. Mais ninguém? O meu deu 2,5. Ótimo! Nossa, que borracha grande, o lápis está muito O pequeno. meu deu uma só, porque meu lápis ele é pequeno e minha borracha é enorme. Já diminuiu o lápis, né? Já contaram, já utilizaram bastante. Muito bem. Cássio, minha deu você 4. pode escrever no chat. Quem não tem microfone pode escrever ali no chat.
4,5, a Paula colocou. Ótimo. Estou observando. Pode escrever aí. 5, muito bem. Rapidinho. Todo mundo colocando. Vamos ver se alguém já falou 5 antes. Então já temos 2 pessoas com 5 borrachas. Vamos lá. Cadê todo mundo? Quatro vírgula 7. Camille, nossa. Miguel, 4,4. Ó. 4,7. Muito bem. Temos 2, 4,7. Sim, João Pedro. É bom corrigir o português sempre. O que a gente consegue perceber? Que alguns de vocês, né? Alguns de vocês estão, por acaso, né? Estão tendo a mesma medida. Mas isso é por causa do tamanho da borracha de cada um. Então, cada um tem o seu tamanho de borracha lá. Outros também, o lápis às vezes é novinho, outros já utilizou. Então, temos medidas diferentes, né? Então, essa resposta de vocês, ela envolveu um número e uma unidade, não é? Um número e uma unidade. O valor de uma grandeza é geralmente expresso sob a forma do produto de um número por uma unidade. Então, tinha um lápis, quantas vezes essa borracha, né, ela cabe naquele lápis. Tá? Então, a gente viu esse significado de medir. Para que a gente serve? Para comparar, gente. Para saber. Por exemplo, como é que... olha como é a importância disso. Talvez a gente não dê muita importância em relação ao significado de medir, por exemplo, medir a borracha, o lápis. Para que eu quero saber isso? Talvez isso não seja tão importante. Mas pensa bem. Como é importante a gente saber se a gente tem ou não tem febre? Não é mesmo? Isso é muito importante. Quem inventou o termômetro para poder medir a febre, para saber se a gente está doente, se a gente precisa ser medicado, se não. Se isso não acontece, qual é a medicação que eu dou? A pessoa pode ter né, se não for medicada, pode convulsionar, por exemplo, por febre. Então, olha a importância disso. Outra coisa, a gente precisa disso, vocês já devem ter, né, passeado com os pais de vocês de carro, e se a gente não tem ali mostrando para a gente quando tem que abastecer, se vai faltar combustível, só pega, liga o carro e vai embora. Anda. Tem uma hora que ele vai parar, se não abastecer. Se não tiver combustível, ele não anda. Então, olha essa importância que a gente tem, né? E assim para tudo. Então, por vezes, a gente não dá muito, não se atém, por exemplo, não é que não dê valor, porque a gente não para pensar sobre. Se a gente parasse para pensar sobre a importância, a gente daria mais valor. E é isso que a gente quer fazer hoje, nessa aula. A gente observar as coisas ao nosso redor, de uma forma muito simples, como um lápis de uma borracha, e olhar isso para a gente mesmo, para a casa da gente, e verificar essa importância, né? Essa grandeza de fazer parte da nossa vida, como faz parte. E a gente nem percebe. Né? A gente poderia dizer, quando as pessoas me perguntam assim, a aula matemática, que eu devo aprender isso, é o mesmo que você pegar assim, você por vezes não percebe, né? Se quem adoça, por exemplo, o café, vai colocar o açúcar, está separado, café e açúcar. Na hora que misturou, só vai saber se está, né, doce ou não, se experimentar. Caso contrário, não enxerga mais. Então, a matemática faz isso. Ela está diluída na nossa vida. E quando é que a gente vai perceber? Quando a gente começar a olhar com atenção, a experimentar. E aí, a gente começa a gostar, a gente começa a desenvolver, a fazer. Tá? Então, eu preciso muito que vocês gostem primeiro. Gostem das aulas, gostem do que eu estou falando,
vocês se interessem por isso, porque aí vocês vão fazer as atividades, vocês vão saber o porquê de fazer essas atividades, tá? Continuando, já falei muito, vamos para as medidas de comprimento. Além da Lara e do João Pedro, quem mais gostaria de ler? Quem? Ninguém? João Pedro, você pode continuar lendo, então. Posso. Ali em medidas de comprimento, Isso. provavelmente você já estudou que para medir um comprimento, inicialmente utilizavam-se partes do próprio corpo, como pés, palmos, entre outras. Ainda hoje fazemos isso quando não dispomos de um instrumento de medida. No entanto, sabemos que essas medidas não são precisas, pois variam de pessoa para pessoa. Isso. Então, novamente, essa questão de medir com a palma da mão. Todos nós temos o mesmo tamanho da palma da mão? Todos nós temos os mesmos comprimentos dos dedos? Não, né? Não. Foi o que vocês viram com a borracha. Não é igual. Alguns deu igual, mas poucos. A mesma coisa vai acontecer. Eu sou adulta, vocês são mais, né, que são crianças, é diferente. Mas entre vocês mesmos, isso vai ter diferença. Entre adultos vai ter diferença. Então, essas medidas variam, elas não são iguais, não tem um padrão. Vamos dizer que toda palma da mão tem que ter 10 centímetros. Isso aqui sim, pode ser que não é? Então, ela varia. E aí, isso não é tão preciso, tá? Continuando na página seguinte, pode ler, João. Ali diz assim, claro. Ô, prof. Oi. Mas tem como falarem assim, as palmas da mão de crianças vão entre esse tal número até o tal número. Isso é... Pode ser. Podemos ter essa... Você vê, não é fixo. Varia dentro daquilo. A gente tem sinaliza pra gente um caminho, né? E por muitas vezes ajuda, serve pra gente saber. Inclusive, por exemplo, quando os pais não têm em casa um termômetro e querem saber se o filho tem ou não tem febre, eles não colocam a mão na testa, no pulso, para saber? Isso já aconteceu com vocês? Então, a gente tem um parâmetro, a gente imagina mais ou menos, mas a gente não tem a precisão. Tá muito quente. Ou não. Não é assim? Vocês podem observar, podem perguntar aos seus pais, aos seus avós, que de repente no tempo deles eles não tinham um termômetro o tempo todo em casa. Como é que eles viam a febre nos seus filhos? Eles colocavam a mão na testa, no pulso, para saber. Então, da mesma forma, varia, mas não tinha uma precisão. Não, ela está com 36,8. Não, está com 35,5. Não tinha isso. Imaginava se tinha ou não febre. Né? Então, isso também serve. Muito bem. Nessa questão A, B e C ali, para responder, nós não vamos responder porque infelizmente a gente não está na sala, né? Então era para a gente ver a largura da sala de aula, o comprimento da sala de aula, utilizando os pés, né? Os passos, observar as medidas encontradas, Professora, se elas ou não. Oi? se eu não me engano, a gente já fez isso ano passado. Eu acredito que sim, por isso que eu estou dizendo que é uma revisão. Eu tenho quase certeza que vocês viram isso. Então a gente nem vai fazer, tá bom? Então era só para a gente relembrar. O que me interessa? Que vocês tenham bem claro o que nós vamos ver agora. A unidade padrão, tá? É o próximo, essa parte de unidade de medida. A grandeza, a denominação, que é o nome, o símbolo, e como é que a gente vai fazer essa conversão de medidas para que a gente possa calcular este perímetro. Isso nós temos que ter bem claro, e eu tenho certeza que vocês já viram, mas a gente precisa relembrar bem, tá bom? Então, alguém leia, por favor, esse próximo parágrafo? Posso
Posso ler A de novo? primeira ideia de uniformização. Pode continuar, Dani. Posso ler? Pode. Então tá, então vou ler. Oh, meu Deus. A primeira ideia de uniformização das medidas ocorreu com a utilização das partes do corpo do rei como medida padrão. Dessa forma, cada país ou região ainda tem seu próprio sistema de medidas, o que gerou muita confusão em consequência ao devido do comércio entre eles. Portanto, foi necessário padronizar uma unidade, a qual foi denominada unidade padrão. O próximo Tudo bem. parágrafo eu continuo lendo? Pode continuar. Tá bem. Por volta do ano 1875, cientistas representantes de alguns países se reuniram para elaborar um sistema de medidas que fosse acessível para ser unificado e possibilitar a expansão comercial. Estava em discussão a elaboração de sistema de medidas semelhantes ao sistema de numeração decimal, o qual foi denominado de Sistema Métrico Decimal. Atualmente, Sistema Internacional de Unidades, SI. Isso. Então, nós já vimos este ano, aqui na escola presencial, né, quando a gente iniciou, relembrando como é que a origem dos números, né? E aí a gente estudou um pouco sobre o sistema de numeração antigo, né? E depois a gente veio para o sistema de numeração decimal, que é conhecido no mundo inteiro, né? É um sistema padrão. Da mesma forma, é o de medidas. Então, vocês percebam, se a gente tivesse num país um rei muito alto, né? No outro poderia ser um rei mais baixinho, e aí? Que comparação teria, não é? Alguém ia sair ganhando, alguém ia sair perdendo? Na hora de, por exemplo, o comércio, fazer troca de mercadorias, valem tantos comprimentos ali, vou fazer troca de tecidos. Eu quero tantos metros ali do seu rei, vou trocar por aquele meu. Alguém ganhava, alguém perdia, não é assim? Então, precisava ter uma unidade padrão para que ninguém saísse prejudicado. Então, as unidades padrão de medida de algumas grandezas do sistema de numeração, né, internacional de unidades, que é pelo símbolo SI, né, são... Você já estudou algumas medidas desses sistemas. Quais são? Quais são as medidas que a gente já estudou? Que você já conhece, então, relembrando. Metro, Isso. quilo, segundo, temperatura e litro. Isso são as grandezas. E quando a gente fala dentro do próprio sistema, só do metro nós temos os submúltiplos, né? Que tem, por exemplo, centímetro, milímetro, né? Tá vendo? Dentro do próprio metro, nós temos, então, algumas regrinhas, como nos submúltiplos, que são centímetros, milímetros, ou temos esses que são maiores, né? Os múltiplos, quilômetro, hectômetro, não é? Na letra B, quantos centímetros você estima que o comprimento do seu lápis tem? Isso é muito pessoal, claro. Porque alguns botaram uma borracha, né? Então é pequenininho assim. Então, se eu olhar para a minha régua, sem medir, só olhar para a régua, olhar para o lápis, eu devo pensar assim, uma borracha deve ter o quê? 5 centímetros? Deu 4 borrachas. Bom, se eu ficar pensando que cada borracha deve ter em torno de 3 a 5 centímetros, aí eu imagino quanto que tem meu lápis. Então, novamente, isso é muito pessoal por causa do tamanho da borracha. Na letra C, meça o comprimento do seu lápis com uma régua e aí sim registre em centímetros. Então, vocês imaginavam alguma coisa, vocês podem colocar esse número, agora vocês vão medir com a régua esse lápis e vão verificar se vocês acertaram, chegaram próximos ou não. Por favor. Cheguei um pouquinho perto, mais longe que mim. Quase chegamos lá.
Enquanto vocês estão medindo, eu vou fazer aqui. Eu cheguei longinho, prof. Longe? Eu achei que eram uns 10, mas deu quanto? foi 17,3. Olha! E quem mais? Por favor, pode colocar aí. Pode ir falando, pode escrevendo. O meu lápis tem 9 centímetros. Quanto? A minha estima... 9. 9. Fala, Ricardo. A minha estima foi de 20, só que meu lápis tem 12. Passou da estima. Muito bem, vamos lá. Quem mais? O meu eu achei que ia dar 9, 16 e ia dar 14,5. Não entendi direito. Achou que deu mais do que estimou? O meu eu achei que tinha 9, mas na verdade tinha 12. Chegou perto, né? Não foi tão longe. Quem mais? Ninguém mais? Terminou? Já estou terminando aqui também. Acho que a maioria que queria falar já falou, prof. E o pessoal não quer falar, né? Participar da aula. Por que vocês fazem isso, gente? É importante. Porque a gente... É como se fosse dentro da sala, né? Tem a hora de falar. Bem, olha só. Vocês têm isso lá na apostila de vocês, né? A unidade de medida. Então, as grandezas que vocês já falaram lá no início, comprimento, massa, tempo, temperatura, são algumas, tá? Denominação. Denominação é como nós, né, verificamos, né, o que nós utilizamos. Então, utilizamos um metro para ver o comprimento. Aqui na massa, a gente normalmente fala em quilograma. Utilizamos uma balança, né, para ver o peso, né? Tempo. O tempo se dá em quê? Horas, minutos, segundos, dias, né? Mas ele inicia pelo segundo. Temperatura, graus Celsius, né? Nós temos os símbolos, então. Nós vamos trabalhar muito com isso aqui. Então, quando nós estamos falando de metro, M. Se estamos falando de quilograma, KG. Tanto é que para a gente identificar um número, eu vou colocar um número por si só. Que nem alguém colocou ali, ó, 14,5. 14,5 é um número. O quê? Eu estou falando de quê? De reais, de quantidade, né? De valor, quantidade, de temperatura, de peso. Do que eu estou falando? Se eu estou falando de medir, se 14,5 é uma medida grande, a gente coloca o M. Vocês mediram com régua, não foi isso? Então, ela está em centímetros. Ela precisa essa identificação. Quando tem um número e logo após dele tem este símbolo, eu já sei do que eu estou falando. Tá? Se eu estou falando de quantidade, eu tenho 15. 15 o quê? Se eu colocar logo após anos, eu sei que eu estou falando de dado. Se eu colocar 15 lápis, eu estou falando de quantidade. Então, ele me identifica, ele me remete, eu já sei o que pensar. O número por si só, ele é o mesmo 15, ele vai ser utilizado para todas as grandezas. Então, eu preciso identificá-lo com esses símbolos. Por isso que quando a gente... eu faço muito, vocês podem perceber, situações problema. Porque a situação problema, ela não pode ter só um número de resposta. Olha que eu tenho chamado a atenção disso. Às vezes eu vou lá e desconto um pouquinho, porque o
cálculo em si está certo. Mas vocês têm que se ater à pergunta e à resposta. Do que eu estou falando? Se eu só observar o cálculo, eu não vou ler tudo, eu preciso saber do que é. Então, eu tenho que identificá-lo. Então, cuidado, façam isso desde sempre. Isso vai nos ajudar muito para o futuro de vocês. Essa leitura, essa interpretação. Então, isso aqui que nós vamos falar, isso aqui que nós vamos utilizar, né? Então, tempo também pode estar em horas, pode estar em minutos, não é mesmo? Tempo pode ser dias, pode ser meses, anos. Então, a gente tem que saber do que é. E aí nós temos a temperatura em graus Celsius, tá? Então, essas são as nossas, digamos, os símbolos iniciais. A partir deles, agora nós vamos ver, então, os múltiplos e os submúltiplos. Como nós estamos falando de perímetro e área, nós vamos utilizar somente isso aqui, ó, gente. Olha só. É como se a gente extraísse disso aqui tudo, essa parte aqui, ó. Isso aqui. E a gente vai falar agora somente sobre isso aqui para fazer perímetro e calcular área. Calcular perímetro e área. E para isso nós vamos pegar, então, o metro e ver dele múltiplos e submúltiplos. Disso vocês têm atividades ali, ó, no material de apoio para poder fazerem isso. E vocês devem fazer isso, tá certo? E com isso vocês vão conseguir responder na página seguinte, a página 54. Utilizando esse material de apoio, vocês vão já conseguir responder e a gente vai poder ver. Eu vou explicar aqui, na página 55, um pouco dessa questão de múltiplos e submúltiplos, para ajudá-los a compreender melhor. Então, lá na página 55, vocês podem perceber que vocês têm uma escada ali desenhada, não tem? Como se fosse uma escada, certo? Eu vou deixar isso aqui, eu vou colocar essa escadinha aqui. Abram ali, na página 55, embaixo ali, complete a escadinha, colocando os múltiplos e submúltiplos do metro. Depois observe seu metro e responda as questões. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Dessa minha escada. No alto, no topo da escada, ó, nós temos o quilômetro. Quilômetro. Neste degrau abaixo, nós temos o hectômetro. O símbolo HL. Depois, outro degrau, nós temos o decâmetro. Símbolo DAN. E aí, nós temos o metro, tá? Esse daqui, ó, é como se aqui fosse o térreo. Vamos pensar no prédio. Isso aqui é o térreo. Ó, o metro é o térreo. A partir daqui, tá subindo, ó, subindo. Daqui, vocês devem conhecer, ou já ouviram falar, né? Que nós temos garagens em prédios que são subterrâneas, não são? Então, ó, vai descendo, aqui é o térreo. Aqui é o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Aqui vai descendo. Então, nós temos aqui, próximo ao metro, nós temos o decímetro. O decímetro é DM. 10 centímetros? DAN. Ó, decímetro, decâmetro. Hectômetro, aqui nós temos um centímetro. E por último, aqui bem embaixo, nós temos o milímetro, 2 M's. Como é que a gente vai descobrir qual é o número se a gente colocar aqui, ó, aqui no térreo 1? 1. Para
decâmetro vai ser 1 também? Como é que eu vou descobrir que número que eu vou colocar ali? Como é que vai ficar? Hein? O decâmetro são 10 metros? Será que o decâmetro, se eu tenho 1 metro em decâmetro, será quantos? 10? Não. Então, vamos lá. Decímetro, então. Vamos pensar dessa forma. 1 metro, decímetro. Decímetro são 10 centímetros? Muito bem. Então, decímetro, 1 metro, 10 decímetros. 10. E centímetros? 1. Não. Se eu tenho 1 metro, 1 metro vale quantos centímetros? Ah, então são 100. 100. Muito bem. E milímetros? Quanto que são milímetros? 1000. 1000. Olha só como as palavrinhas estão associadas, né? O número aqui, ó, 10 decímetro, 100 centímetro, 1000 milímetro. Vocês entenderam? Então, você vê aqui, ó, o número não foi aumentando, ó, de 1 passou para 10, passou para 100, passou para 1000. Agora, então, vamos pensar para cá. Este número vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Isso! Como é que fica em decâmetro? 0,1. Isso mesmo! 0,1. E hectômetro? 0,01. Certo! E quilômetro? 0,001. Muito bem. Agora que o João Pedro já respondeu, vocês acompanharam, gente, o que ele falou? Olha só. De 1, quando eu estou falando de decímetro, 10. De centímetro, 100. Milímetro, 1000. Mudou o número, mas vale a mesma coisa. Da mesma forma aqui, ó. 0,1, 0,01, 0,01. É o mesmo que o metro. Então, 0,001 quilômetro é o mesmo que o metro. É o mesmo que 100 centímetros. Tudo equivale à mesma coisa. Só está em palavras diferentes. Por quê? Porque utilizamos esses para medir distâncias maiores, né? Agora, a minha pergunta é, como é que eu saí do 1, vim para 10, vim para 100, vim para 1000, para 0,1, 0,01? Como é que o João achou isso aí? Quem é que pode me ajudar? Que conta que foi feita para achar esses números aqui? Foi multiplicando? Multiplicação. Fala, Yasmin. Multiplicação. O João disse que fez uma multiplicação. Yasmin? Você pode usar ambos, tanto multiplicação quanto divisão. Onde é que eu usei um e onde é que eu usei o outro? Multiplicação, normalmente você estaria do quilômetro para baixo. Agora, se estiver indo lá do centímetro para o quilômetro, aí seria divisão. Isso, olha só. Se eu subir a escada, eu dividi, ó. Se eu desci a escada, se aqui é o térreo, eu fui descendo aqui para o subsolo, eu multipliquei. Tá? Então, daqui eu multipliquei, ó, por 10. Né? Uma multiplicação. Aqui, multiplicação. Aqui, multiplicação. Daqui para cá, aconteceu uma divisão. Daqui para cá, divisão. Daqui para cá, a divisão. Se eu for de degrau em degrau, eu sempre vou multiplicar ou dividir por 10. Ó, de 1 para 10, eu fiz vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. A
de 1 e fiquei em 0,1, eu dividi por 10. 0,1 dividido por 10, novamente, ó, por 10 de novo, dividiu. Agora, eu posso fazer direto? Posso fazer direto? Do que vocês estão falando? Não. A nossa aula não terminou, gente. Nossa aula é até as 10h45. Então, aqui, ó. Quando nós estamos, então, como a Yasmin colocou, eu tanto vou utilizar um ou outro, depende. Se eu quero os submúltiplos, eu vou multiplicar. Se eu quero partindo daqui, os múltiplos, eu dividi. Agora, eu posso fazer esse movimento contrário? Oi? Fala, Gustavo. Gustavo? Professora, Oi. não sei se eu entendi muito bem essa escada aí. Não, eu não falei nada. Lara, olha só. Vamos lá. Olha aqui para mim, ó, Lara. Quando eu estou subindo a escada, eu estou dividindo. Se eu subir de degrau em degrau, eu vou dividir por 10. Se eu pular um degrau, Lara, ó, eu não quero vir para cá, eu quero pular direto para cá, eu não posso dividir por 10. Por quê? Porque eu estou pulando um degrau, então eu tenho que dividir por 100. Se eu não quero nem pisar nesse degrau do decâmetro, nem do dectômetro, eu quero ir direto, eu quero dar um salto aqui, ó, e parar aqui no quilômetro, então eu vou dividir por 1000. Mas eu estou dividindo. Eu posso dividir de degrau para degrau, 10 por 10, ou eu posso fazer direto, ó. Do lado daqui para cá, 100, dividir por 100, ou dividir por 1000. Ó, 1, olha para mim, 1 dividido para 1000. Vamos ver se a resposta do João está certa. Veja, nós vimos isso. Sempre que a gente divide por 10, 100 ou 1000, a gente conta as casas. Lembra? De trás para frente. 1 dividido para 1, 1. Eu preciso de 1, 2, 3 casas. Eu só tenho 1. Eu vou acrescentar mais 2, ó. Aí eu coloco a vírgula, ó. 3 casas, tá vendo? 3 casas após a vírgula. Para não deixar a vírgula batendo asinha ali, né? Nós vamos colocar, não tem um inteiro. Vamos colocar aqui com 0. Então, 0,01, ó. Foi o que o João respondeu. Por quê? Porque a gente dividiu 1 metro para 1000. 1000 partes. 1 metro dividido para 1000, 0,01 quilômetro. Tá? Se eu quero o milímetro, em vez de dividir, ó, eu estou aqui no térreo, eu quero chegar aqui nesse aqui embaixo. Ou eu faço de degrau por degrau, multiplicando por 10, ou eu posso fazer direto, 1 vezes 1000, ó. 1 vezes 1000, 1000. Você conseguiu entender, Lara? Acho que sim, prof. Obrigada. Tá, vamos lá, vamos prestar atenção, vamos ver se a gente consegue. Bom, eu só tenho esse caminho, subir e descer, não é isso? Então, subindo, dividindo. Descendo, multiplicando. Bom, então a pergunta é, e se eu colocar... Agora vamos lá. Eu vou colocar aqui no quilômetro 2. E eu quero chegar aqui, ó, no metro. Ó, eu tenho que descer os degraus, não tenho? Quando eu vou descer os degraus, que conta que eu faço? De multiplicação ou de divisão? Subir degrau é dividir. Multiplica. Multiplica. Então, vamos lá. Eu estou aqui, ó. E eu quero dar um salto, eu quero chegar até aqui. 2 quilômetros. Eu quero chegar no metro. Quantos degraus eu desci? 3?
3. E se eu desci por 3 degraus, eu vou multiplicar por quanto? Por 10, por 100 ou por 1000? Por 1000. Por 1000. Por 1000. Então, multiplica 2 por 1000, quantos metros vai dar? Vai dar 2000. 2.000 metros. Muito bem. Então, 2 quilômetros em metros significa que são 2.000 metros. A distância é diferente? Não, ela é a mesma distância. O número é diferente? Sim. Por quê? Porque estamos em degraus diferentes, usando símbolos diferentes. Tá bem? Ó, nós viemos para cá, é um submúltiplo. O metro para comparar com o quilômetro, é um submúltiplo. Então, eu tive que multiplicar. Se eu quero ainda vir para cá, no centímetro, eu estou aqui, ó, 2 quilômetros, a gente chegou aqui no metro, aqui, a gente parou aqui, agora a gente tem 2.000 metros. Eu quero sair daqui dos 2.000 metros, eu quero chegar no centímetro. Por quanto? Eu vou multiplicar ou dividir? Estou descendo a escada ou estou subindo? Multiplica de novo. Multiplico de novo. Por quanto? Quantos degraus eu desci? Tu desceu. Calma aí que tá incomodando aqui, não tá aparecendo. Vocês não estão vendo? Por favor, prof. Isso, obrigada. Desceu 2. Desceu 2 degraus. Se desceu 2 degraus, eu vou multiplicar por quanto? Por 10 ou por 100? Por 100. Por 100. Então, pega 2.000 e multiplica por 100. Me diga quanto que dá. Dá 20.000. Vamos lá. 2, nós já temos 3 zeros. E vamos acrescentar mais 2 zeros. Quanto que dá? 200. 200.000, o quê? Calma aí que tá incomodando. Centímetros. Muito bem. Então, 2 quilômetros, 2.000 metros ou 200.000 centímetros. Quem mudou foi o número e a palavrinha no final, a letrinha, né, o símbolo. Mas, em distância, é a mesma. Vocês me compreenderam? Sim. Tá. Então, vamos... Uma coisa bem, assim, simples que eu penso. É a questão da escada. Ela serve mesmo bastante, eu acho que ela é bem importante. Subindo a escada, sempre eu vou dividir. Descendo a escada, multiplicar. Por quanto? Um degrau é 10. Aí eu posso fazer de degrau em degrau? Pode. Posso pular. Então, ali, cada um vai descobrir qual é essa melhor maneira para responder as questões. Ok? Compreenderam, gente? Ô, prof, vai ter chamada. Compreendi. Vai, já estou fazendo. Já É vai falta terminar. 10h43, Nossa, a aula como a tá nossa passando rápido. aula passou rápido. Passou muito rápido. Eu queria ter explicado o perímetro, trouxe até a Maria para me ajudar a explicar o perímetro hoje e não deu, né? Não vai dar. Então, eu vou fazer a chamada e vocês de deveres. O que é que vocês têm para fazer? Pegar o material de apoio, fazer o que se pede ali no material de apoio, responder toda a página 54, página 55, tá? E na nossa próxima aula, nós vamos ver perímetro, tá? E área. Aí eu vou explicar os dois de uma vez, né? E a gente já vai terminar na semana que vem. Então, com certeza, semana que vem, a gente vai ter que usar ainda essa apostila, ok? Vocês entenderam até agora? Tá tranquilo ou não? Sim, Eu entendi, tá tudo tranquilo. Tá, então vamos lá, bem rapidinho, e aí eu já me despeço de vocês, né, porque quem terminou de responder a chamada já está liberado, tá bom? Tenha um excelente final de semana e não deixe de estudar, gente, por favor.
Gostem muito, gostem de mim ou não, mas estudem, façam as atividades que é por vocês, tá bom? Vamos lá. A Ana Beatriz está? Sim. Sim. A Ana Clara não está, que alguém já falou, né? Isso. O Arthur está aí? Aqui. Brenda? Isso. Cássio? Ricardo, se acalma, não cheguei na sua vez ainda. Muito bem, Cássio. Daniele? Cássio já quer fugir de mim. Daniele está aí? Daniele? Eu vi você entrando. Ai, ai, ai. Daniele, acho que ela não tá. Ela não tá mais na sala. É, já botei falta. Felipe Costa? Muito bem. Gabriel? Presente. Guilherme? Guilherme tá faltando direto. Gustavo? Gustavo, eu já conversei com ele hoje. Tudo bem, Gustavo? Presente. João Pedro sempre me ajudando. Júlia? Tchau. Tchau, tchau, João Pedro. Camille? Presente, prof. Ó, lá de código, Camille. Depois terminou aí, tu vai no meu particular, tá bom? Lara? Presente. Lucas? Presente. Manuela? Presente. Maria Clara? Maria Clara, eu não vi entrar. Miguel da Silva Cabral? Ô, prof, é porque a Maria Clara, ela tava com umas questões de saúde, daí faltou. Ah, tá. Então vamos colocar uma observação aqui. Depois eu falo com a coordenação. Miguel da Silva Cabral? Presente. Tá. Miguel Fortunato? Pode mandar os presentes lá para mim, tá, Miguel? Miguel Medeiros? Miguel Medeiros? Não está. Nicole? A Nicole já tinha avisado que eu não vinha. Paula? Presente. Pedro? Presente, professora. Rafael? Presente. Ricardo? Agora chegou sua vez. Presente. Tchau, Ricardo. Yasmin? Presente. Tchau, prof. Tchau, Tchau, tchau. prof. Boa semana. Bom Vai. fim de semana, né? Na verdade. Tchau, professora. Para mim é quase. Só aula tá. Tchau, gente. Ô, prof,